Se Deus te chamar para a guerra, você escolhe a acomodação ou a missão? Essa história tem um alerta poderoso para as nossas vidas. Fica até o final para você descobrir. Hoje, no dia 67 da nossa jornada pela Bíblia toda em um ano, veremos no capítulo 31 do livro de Números. Após a idolatria e a imoralidade causada pelos medianitas, Deus ordena a Moisés que Israel execute juízo contra eles. Os israelitas, liderados por Finéias, vencem a batalha, matam os reis e também Balaão, aquele que o jumento falou, o falso profeta que induziu o povo de Israel ao pecado. Os soldados trazem os despojos, também trazem prisioneiros e animais. Mas Moisés ordena que as mulheres sedutoras sejam eliminadas, pois foram instrumentos de destruição espiritual para Israel. Os prêmios da guerra foram divididos, metade para os guerreiros, metade para o povo. Uma parte foi dedicada ao Senhor como oferta de gratidão, e nenhum soldado israelita morreu nessa batalha, mostrando uma grande proteção de Deus. Balaão, que antes havia abençoado o povo de Israel, mesmo contra a sua vontade, depois ele aconselhou os midianitas a seduzirem os israelitas para que o próprio Deus os punisse. No final, ele morreu na guerra. A gente vê que os pecados têm sérias consequências. E a guerra foi um juízo divino, não foi uma simples conquista. Deus não permitiu essa batalha por ganância, por causa dos despojos da guerra, mas como um ato de justiça contra aqueles que tentaram destruir espiritualmente o povo de Deus. Deus sempre zela pela santidade do seu povo. Balaão aqui representa os falsos profetas de hoje. Isso é um alerta. Muitos líderes espirituais são como Balaão. Parecem falar a verdade, mas conduzem as pessoas ao pecado por interesse próprio. Nós temos que ficar alertas e ter embasamento bíblico para tudo o que fazemos, para não cairmos em enganação. Então chegamos no capítulo 32 do livro de Números. As tribos de Ruben e Gad observam que as terras antes do Jordão, antes da terra prometida, são férteis para o gado e pedem para ficar ali, sem entrar na terra da promessa. Moisés repreende os líderes dessas tribos, lembrando que seus pais também desanimaram o povo e ficaram 40 anos no deserto por causa de incredulidade. Eles então fazem um acordo. Primeiro lutarão ao lado das outras tribos pela conquista de Canaã, a terra prometida, e depois voltarão para essas terras. Moisés aceita, mas é um alerta que se não cumprirem a promessa, pecarão contra Deus e sofrerão as consequências. Deus tinha muito mais para eles, mas eles estavam se contentando em ficar ali, naquele lugar, antes de chegar na terra da promessa. E tem um efeito perigoso a longo prazo. Anos depois, essas tribos foram as primeiras a serem levadas cativas pelos assírios. A gente vai ver isso mais pra frente. É o perigo da acomodação. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, não perto da vontade de Deus. Pegou a visão? Inclusive, existem algumas pesquisas atuais que comprovam a fertilidade dessas terras. Elas eram excelentes para o pastoreio, justificando o desejo deles. Mas o centro da vontade de Deus é sempre bem melhor. Vamos fazer uma comparação. A acomodação versus o chamado de Deus. Muitos cristãos hoje fazem o mesmo que essas tribos fizeram. Se contentam com bênçãos menores e não avançam para o propósito completo de Deus. Essas tribos prometeram que lutariam junto com Israel. Então Moisés concordou com o acordo. Você já sentiu que Deus te chamou para algo maior, mas o medo ou a acomodação te prenderam? Essa história, meus irmãos, não é só sobre guerra. É sobre a nossa luta contra o pecado e a obediência ao propósito de Deus. Quantas bênçãos você já perdeu por escolher o caminho mais fácil, em vez de o caminho de Deus? Grande lição para nós. E falar nisso, vamos para as nossas 3 lições poderosas de hoje. A primeira lição é que a obediência total gera vitórias sobrenaturais. Os israelitas venceram porque seguiram a direção de Deus. Nossas maiores vitórias vêm quando obedecemos completamente a Ele. Segunda lição, o pecado sempre cobra seu preço. Tenha isso em mente. Balaão pensou que poderia lucrar com o pecado, mas morreu na guerra. O pecado pode parecer sedutor, mas sempre destrói no final. E a terceira lição, não se acomode. Deus tem mais para você. As tribos de Ruben, Gad e Manassés queriam parar antes da terra prometida. Não aceite menos do que Deus tem para você. O nosso Deus é um Deus grandioso, de grandes coisas. Tenha fé. E agora chegou a hora da nossa oração. Senhor, ajuda-nos a sermos fiéis à Tua voz e obedecer sem reservas. Que não nos acomodemos em bênçãos passageiras, mas avancemos para o Teu propósito completo. Dá-nos coragem para lutar contra o pecado e discernimento para escolher o que é certo. Em nome de Jesus, amém. Se você gostou, curte essa mensagem, digita amém nos comentários, compartilha para juntos espalharmos a palavra de Deus e me segue, porque amanhã tem mais. Todos os dias eu trago mensagens poderosas, de fácil entendimento, simples para você praticar. E no final desse ano, teremos lido toda a Bíblia, com explicações. Isso é uma bênção, meu irmão. Você seja visitado agora pelo Espírito Santo e abençoado em nome de Jesus. Amém? E até amanhã, se Deus permitir.